Muito bem. A lição desta semana, deste trimestre, está abordando como tema central o grande conflito. E temos visto grandes ensinos para o nosso pequeno, para o nosso preparo espiritual sobre o tempo do fim, que virá sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A lição desta semana nos mostrou o conflito iminente que está para acontecer em breve e que terá como personagem central as duas bestas e a adoração. As duas bestas e o dragão. Para enfrentarmos tudo isso, vamos precisar da armadura de Deus. Vamos colocar em pé para orar pedindo a Deus iluminação no estudo desta preciosa lição. Ficamos em pé. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Nós estamos vivendo momentos do grande conflito. A lição nos mostra, através da tua palavra, que esse conflito está prestes a terminar. Mas antes de chegar ao fim, nós precisamos preparar nossas vidas para o encontro com o Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa a escola sabatina e nos dá um dia de luz na tua presença, Senhor. É o que nós pedimos em nome do amor de Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. Esta é a época para testemunhar. Alina é aluna da Escola Adventista de Zaoksk, na Rússia, e ama participar da encenação de Natal da escola. O programa é feito pelos estudantes, que realizam uma peça sobre o nascimento de Cristo para a comunidade. No evento ainda são oferecidas aulas de trabalhos manuais. É um programa de evangelismo para alcançar as pessoas. Esse programa de Natal da Escola Adventista de Zaoksk acontece desde 2003 e já é uma tradição na cidade. Alina nem era aluna da escola quando começou a participar e sempre amou ajudar na decoração. Mas certa vez ela estava doente e temia não participar. Por isso, orou. Senhor, me dê forças para glorificar o teu nome no programa de Natal. Os dias foram passando e a data do programa de Natal se aproximando. Alina estava ansiosa, mas não melhorava. Entretanto, quando o grande dia chegou, ela se sentia bem e pôde participar com toda a sua energia do programa. Ao final da encenação, uma família se aproximou de Alina e disseram que estavam muito felizes com a apresentação. Eles ainda perguntaram por que a escola e os estudantes gastavam esse tempo e dinheiro para realizarem essa ação. Alina respondeu que toda pessoa que realmente ama a Deus gosta de compartilhar o seu amor através de boas obras. Ela ainda falou sobre a igreja adventista e convidou os filhos do casal para frequentarem os desbravadores. E no domingo seguinte, os pais até levaram os filhos nos desbravadores, mas depois nunca mais foram. Alina não sabe o que aconteceu, mas entende que fez a sua parte e que cada um tem a liberdade de aceitar a Cristo ou não. Ela acrescenta que é importante fazermos a nossa parte e não termos medo de falarmos de Cristo. Há 3 anos, a sua oferta ajudou a expandir a Escola Adventista de Zaoksk, na Rússia. Muito obrigado! E neste trimestre, as nossas ofertas da Escola Sabatina irão ajudar a construir um centro de influência em Zayelikhard, na Rússia. Sejamos liberais!
mais uma vez que começamos minha só uma pessoa. Bom dia, feliz sábado. Sejam todos bem-vindos ao final da Escola Sabatina. Chegamos ao final da Escola Sabatina e nosso aprendizado hoje foi basicamente um treinamento para enfrentarmos os poderes das trevas que se unirão contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Do templo de Jerusalém, como também no tabernáculo, havia uma lâmpada sempre acesa, dia e noite brilhando no lugar santo. Na vida de nosso Salvador, Jesus, havia também uma luz sempre acesa. O óleo que a mantinha acesa jamais se esgotou. Nem o ódio ou a perseguição dos dirigentes religiosos e do seu tempo pôde apagá-la, porque sua luz era a luz de amor a Deus, amor aos pecadores. Deus acendeu a luz da verdade e da obediência em sua vida e ela não pode se apagar, nem com perseguição, nem com decreto de morte no tempo do fim. Deus será nosso escudo. Vamos confiar nele. Cantemos agora o hino de número 189. Deus vos guarde. Vamos ficar em pé? E vamos cantar o hino 198, quero dizer. Deus vos guarde. Pai querido, Deus bendito, te agradecemos pela tua graça, pela escola sabatina, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido e por ter permitido que chegássemos aqui para juntos glorificarmos o teu santo nome. Amém. Abençoa cada família aqui representada, cada filho teu, que o Senhor possa suprir as nossas necessidades físicas, mentais, espirituais e que nós possamos buscar no Senhor a força para termos a esperança da vida eterna a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E não há lugar pro mal.
que desse novo lugar já posso desfrutar. E quando vejo o manso ninho, os irmãos cantando hinos, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando.
de nosso Rei, que toda honra e toda glória sejam para o Senhor. Que o Teu Espírito, que nos trouxe até aqui essa manhã, conduza também as Tuas palavras, quando a Bíblia for aberta, até os nossos corações. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estou vendo que tem alguém com frio, né? Pessoal, deixa eu dar uns anúncios importantes. Hoje à tarde vamos fazer uma festa muito bela, muito bonita, muito boa por sinal. Nós estamos convocando todos, mais de 3 horas da tarde. Estamos aqui para a festa. 3 horas da tarde, estamos aqui para a festa dos sapatinhos. Foram comprados muitos presentes, não? 26 presentes. Eu não comprei essa quantidade toda, deve ser por todo dinheiro. Algumas pessoas estão perguntando, mas não tem mais sapatinho? Nós entregamos, encerramos há um mês atrás, nós encerramos, vai, né? Então, se você guardar esse sapatinho, vá buscar ele, já está aqui 3 horas. Estamos aqui junto com o Jocá, fazemos uma festa bem animada. Eu fiquei sabendo que até celular, tablet e tudo mais. Cevada solúvel, né? Suco de uva, é uma pena não ter esse sapatinho. É muita coisa boa, né? Então vamos estar presentes aqui. Eu sei que muitos não estão querendo dormir um pouquinho por causa da chuva, né? Hoje, se não me falha a garagem, foi o dia todo. Deus abençoe para que chova mesmo. Estou precisando de chuva. E chuva é bênção. Tá? Então não podemos perder 3 horas. Nós estamos aqui juntos com a festa dos sapatinhos. Ok? Então Deus abençoe a todos. Feliz sábado, crianças. Feliz sábado. Eu queria alguém para poder ler o versículo. Quem me serve precisa servir onde eu estou. O meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Gente, o que é isso? Para que serve? A história de hoje, a gente vai falar sobre 2 irmãs, Marta e Maria. Marta e Maria, elas tinham um amigo em comum, que era Jesus. E um dia, Marta e Maria receberam Jesus na casa delas. E Jesus veio vinha para escutar o que ele tinha falado. E elas fizeram uma reação muito diferente. Enquanto Maria foi escutar Jesus falando sobre as bem-aventuranças, sobre os seus milagres, Marta, ela entrou em desespero. Ela, meu Deus, eu tenho que ir para minha casa, eu tenho que arrumar uma comida, eu tenho que limpar para deixar tudo pronto para todo mundo. E ela lá, limpando, varrendo, sozinha. Aí ela olhou para Jesus e falou assim: Jesus, eu vou fazer tudo sozinha. Eu aqui varrendo, passando pano, limpando, cozinhando, lavando prato, sozinha. Enquanto isso, Maria está aí, só escutando. O senhor acha justo isso? E sabe o que Jesus falou para ela? Sim. Jesus falou assim para ela: mas Maria que está fazendo isso, Maria que está buscando Deus primeiro, ela largou tudo para vir me escutar. Então, o que a gente aprende com essa história é que a gente tem que escolher ter a atitude de Maria. A gente tem que escolher buscar Deus em primeiro lugar, ao invés de correr atrás de outras coisas e investir no foco de Deus. Vamos orar? Alguém quer orar? Quer orar? Vamos ficar de pé agora? Pai do céu, obrigado pela minha família que estou aqui na igreja. Obrigado pelas pessoas que eu não me Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Precisamos de mais espaço. Quando Anchel tinha 8 anos, ela deixou sua pequena vila e chegou à escola adventista do 7º dia de Varanasi, na Índia.
Ela não tinha amigos, não respeitava os professores e não sabia nada sobre Jesus. Anchelle se mudou para o dormitório e rapidamente começou a fazer amigos. O dormitório é um lugar social onde os alunos jogam, relaxam e fazem o trabalho escolar. Muitos dos alunos passam algum tempo lendo sua Bíblia. Este foi um mundo totalmente diferente para a vida anterior de Anchelle na vila, mas ela se viu desfrutando de estudos da Bíblia e tentando tirar boas notas. Por fim, ela entregou seu coração a Jesus e é muito grata por sua experiência na escola. Deus me abençoou muito e aprendi tantas histórias e tantas atividades nessa igreja e eu gosto muito deles. E minha história favorita é a de Jó. Como Anchelle, muitos estudantes vêm a esta escola e não sabem nada sobre Jesus, mas suas vidas são transformadas. Eles estão imersos em uma experiência de aprendizado integral. Além das disciplinas padrão, os alunos aprendem sobre saúde, se envolvem em atividades divertidas e desfrutam de refeições deliciosas. Cada sábado, os alunos participam da Igreja Adventista de Oração, localizada no campus. Eles geralmente participam do culto de sábado. Anchelle e seus alunos adoram cantar para a congregação. Estamos recebendo essas crianças da aldeia e elas estão aprendendo sobre Jesus. E sabem que tudo isso é uma bênção que recebem em nome de Jesus para elas e para as suas famílias. Então é assim que a mensagem de amor e de Jesus chega à área rural, a partir desta pequena escola. Deus abençoou essa escola com mais e mais alunos a cada ano. Mas, infelizmente, os dormitórios estão atendendo acima da sua capacidade. As meninas estão amontoadas em um pequeno espaço com beliches empilhados um ao lado do outro. No ano de 2020, uma parte da sua oferta missionária foi enviada para ajudar a expandir o dormitório feminino, permitindo que mais meninas frequentem a escola. No momento, temos apenas um quarto e temos 25 garotas. Mas quando fizermos os dormitórios, teremos cerca de 60 garotas nele. Teremos o dobro ou o triplo das meninas estudando. Dessa forma, vamos educar mais alunos em nossa escola. Por favor, ore pela Escola Adventista do Sétimo Dia de Varanasi. Ore para que os professores e os alunos possam continuar sendo uma luz positiva um para o outro, como foram para Anchelle. Por favor, considere o que você pode fazer para ajudar as meninas nesta escola. Obrigada por apoiar projetos como este. Obrigada por apoiar a oferta de missões. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar. Não é assim. Dízimos, daquilo que
Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, estamos gratos, ó Pai, pela semana, pela vida, pelo momento, mais uma vez estava aqui em teu santuário, para junto a Deus te adorar na beleza da tua santidade. Abençoa o dízimo e as ofertas. Abençoa também o doador, que é para a tua obra, hoje e para todo sempre. Amém. Mais uma vez, bom dia, feliz sábado, que o nosso Deus seja louvado. Tenho tantas coisas pra dizer, tenho tantos versos pra escrever. Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti. Tenho tantas
Falar de amor é viver a vida pra sempre. Leva paz aos corações, doar bem mais que receber. Viver amor é andar na estrada do vida, com um sorriso abraçar alguém que já me machucou. Fazer o bem sem responder a mim, é a plenitude do prazer. Nessa aquarela do amor, eu sou o céu, ele é o pintor. Mostrar amor é seguir os passos de Jesus, estender a sua mão pra levantar quem tropeçou. E na luz em frente, passar tudo que é de bom. Deixe o mundo conhecer o melhor, verdadeiro amor. Viva a luz em frente, vai brilhar o seu olhar. Deixe o mundo conhecer o melhor, verdadeiro amor. Falar de amor é viver a vida pra sempre. Leva paz aos corações, pra doar mais que receber. Viver amor é na estrada do perdão, um sorriso abraçar alguém que já me machucou. Falar de amor, mostrar amor, viver amor. Amém. Santo amor,
Nesse momento vamos pedir àqueles que podem ficar joelhos, nós vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, estamos felizes porque estamos na Tua casa, no santo dia de bênção com a chuva. Tivemos a escola sabatina, mas agora queremos, ó Deus, que nesse culto divino o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha fortalecer nossas vidas, fortalecer nossa fé, fortalece a Tua igreja. Ó Deus querido, toma nas Tuas graças cada família aqui representada, que o Espírito Santo possa ser derramado na vida de cada um de nós, em especial o mensageiro desta manhã, que ele não fale de si, mas que seja usado pelo Teu poder. Perdoa nossos pecados, dá-nos a Tua graça hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom sábado. Uma coisa que foi esquecida de avisar, o pessoal do EMOP está com sua estrutura toda aqui no colégio em dezembro, captando doadores de sangue. A Miguel já foi lá, não foi? Deixou quantos litros lá? Uns 4. Se você tiver o desejo, e puder também, né? Tem as condições, os critérios para doador. Passa lá e faça a sua parte, né? Eu vou passar agora, eu queria colocar aí relatório financeiro. Isso é só isso mesmo. Esse é o relatório financeiro desse ano. Não foi feito mês a mês, mas eu tenho um relatório aqui para que a igreja possa entender o que está entrando, o que está saindo, como está sendo usado os donativos aqui recolhidos, tá certo? Então, no mês de dezembro, esse é o do mês de dezembro, nós finalizamos o mês de dezembro com o caixa da igreja positivo em 4.261. E aí está os departamentos, o que entrou, né? O saldo inicial, vocês podem ver aqui saldo inicial, tudo que entrou, tudo que saiu. Então, pode passar, simplificado eu vou estar colocando isso no grupo da igreja para quem quiser ver com mais detalhes. Pode passar? E agora até o mês de maio. Isso é bem resumido, só para vocês entenderem. No mês de janeiro nós tivemos aí entradas de 4.500
ofertas totais, sendo 2.117,71 de ofertas gerais e 2.452 de oferta direcionada. Nós tivemos, está em vermelho aqui, mas já para ver, nós tivemos um gasto no mês de janeiro de 1.404 e tivemos um superávit nesse mês de 3.165. Esse foi o mês de janeiro. Pode passar? Mês de fevereiro, nós tivemos uma entrada menor do que a saída, né? Entrou aí de ofertas 1.463,47, saiu 1.484,12 e fechamos o mês de fevereiro com déficit no caixa da igreja de R$ 20,65. Essa parte aqui de baixo são físicos, né? Foi o que entrou. Não fica nada da igreja porque tudo vai para a Associação Caracolana. Pode passar? No mês de março tivemos uma entrada de 2.903, uma saída de 1.378, um superávit então de 1.525. Tivemos um recolhimento de dízimo nessa casa de R$ 10.560, que foi destinado para a Associação Caracolana. Pode passar? Mês de abril, tivemos uma entrada de 3.943,81, uma saída de 1.465,63, portanto, superávit de 2.478,18. Próximo, mês passado, tivemos também uma entrada de 2.196,58, destes 1.169,61 foram de ofertas gerais, 1.026,97 de oferta direcionada, tivemos um gasto de 1.475, portanto um superávit de R$ 721. E pode passar a próxima página? E esse é o nosso caixa após o fechamento financeiro do mês de maio, né? O saldo de todos os departamentos. E nós temos hoje no caixa da igreja para os departamentos trabalharem o valor de 8.954 para a vitória de nosso Deus. Isso aí quer dizer que a gente está, pouco a pouco, a gente está evoluindo, né? Tivemos só o mês de fevereiro, tivemos um déficit financeiro, mas nos outros meses a gente mostra um crescimento. Pode passar para o outro página, quem quiser contribuir via Pix, esse é o Pix da igreja aqui de Pombos, a chave é o e-mail, daí você pode tirar foto, você pode fazer um print, vai dar também no grupo da igreja, para que assim a gente possa fazer da maneira correta logo, certo? É isso, pode fechar? Nós estamos iniciando hoje mais uma série de estudos aqui na igreja. Essa, pode colocar o PowerPoint agora. Essa série específica vai ter um tema Menina dos Teus Olhos. Cadê a foto? PowerPoint, está na área de trabalho, perto onde está o relatório. Embaixo, isso aí. Isso mesmo. Clica 2 vezes rápido. Isso. A nova série da igreja tem como título Menina dos Teus Olhos. Não acontecerá nos sábados, mas não será sequencial. Né? Nos sábados sequenciais. A gente vai fazer. Mas no sábado, geralmente, nós temos algumas programações dos ministérios da igreja e a gente vai fazendo a série quando tiver uma brecha desses eventos, né? Dá um F5 agora, F5, e a gente começa, né? F5. Não, foi não. Alguém ajuda ali? Apresentação de slide em cima, apresentação de slide lá em cima. Para cá, para o meio, para cá, isso, apresentação do slide, lá no primeiro, lá, apresentado desde o começo. Muito bem, agora é só ir passando. Certo? Meninas dos Teus Olhos, essa série se propõe falar sobre
Davi fala: guarda o Senhor como um menino nos teus olhos. E essa série vai tratar sobre uma igreja possível, uma igreja que é possível se ter nos nossos dias. Não vai falar de uma igreja perfeita, porque vocês vão perceber que não existe igreja perfeita, e nós vamos tratar, para falar de igreja possível, dessa menina dos olhos de Deus, nós vamos tratar do capítulo 1 até o capítulo 8 de Atos. São 5 episódios, do capítulo 1 até o capítulo 8. Como foi a formação da igreja de Cristo. E a intenção é nos provocar o que precisamos para ser igreja hoje. Qual igreja, que igreja precisamos ser? E tem um texto muito famoso quando se fala de igreja, que eu queria ler com vocês, pode passar? Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 8, ela diz assim, pode passar, fica ligado em mim aqui, passa, isso. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 8, ela diz: durante séculos de trevas espirituais, a igreja de Deus tem sido como uma cidade edificada sobre o monte. De século em século, através de sucessivas gerações, as fundas doutrinas do Senhor têm sido desdobradas dentro de seus limites. Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre o que Deus concede em sentido especial sua suprema atenção. É o cenário da sua graça, na qual se deve revelar o seu poder e transformar os corações. Se esse é a intenção de Deus, nós precisamos ter uma atmosfera de uma igreja que cumpra esses requisitos. E para isso nós vamos estudar o livro de Atos, que eu pedi vocês abrirem a Bíblia. No Atos capítulo 1, nós teremos essa série, serão sermões expositivos. Nós vamos ler trecho a trecho. Abre o livro de Atos capítulo 1, versos de 1 até o 5. Para quem tem introduzido. Vai estar aqui também, você vai acompanhando. Atos, livro de Atos, capítulo 1, versos 1 até o 5. Pode passar? Diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas de Jesus, que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando coisas relacionadas com o reino de Deus e comendo com eles. Deu-lhe essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouvirão de mim, porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O livro de Atos, ele não é uma prescrição de como tem que ser a igreja, mas é uma descrição de como foi a igreja recém-fundada em nome do Cristo. O livro de Atos não é um manual de como a igreja deve ser hoje, mas é uma descrição de como a igreja foi, com seus erros e acertos, e o que nós podemos aprender com esses erros e acertos e aplicar para que nossa igreja seja uma igreja que corresponda àquilo que Deus requer dela. Nós precisamos, vamos buscar, nesses encontros aqui, 5 episódios, buscar encontrar uma igreja possível para os nossos dias. Não é uma igreja perfeita. Atos não apresenta uma igreja perfeita, embora os pregadores escolhem trechos dos pontos positivos da igreja, mas não apresenta uma igreja perfeita, mas apresenta uma igreja que, junto com Cristo, estava buscando cumprir a sua vontade. Porque não é uma igreja perfeita, porque a igreja não é perfeita.
respeito disso. Porque nós não podemos exigir a perfeição de uma igreja onde se tem pessoas imperfeitas. A igreja não pode ser perfeita se todas as vezes, se ela é formada por pessoas, por mim, por você, que somos pecadores. Mas podemos buscar e conseguir uma igreja que faça o possível, que seja o mais perto possível da vontade de Jesus. Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente já vê logo quem escreveu. Nós acreditamos que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas escreve o livro de Atos e também escreve o Evangelho, que tem o seu nome, né? Evangelho segundo Lucas. E ele escreve para uma pessoa chamada Teófilo. Mas é importante dizer que Lucas não era judeu. E para a gente entender melhor o nosso linguajar, Lucas não era crente, Lucas era gentio. Mas ele, de alguma forma, foi impactado ou impressionado pela mensagem do Cristo. E esse Teófilo, que aqui aparece como se fosse um patrono, alguém da alta sociedade, que contrata Lucas para escrever ou pesquisar a respeito desse Jesus, que o pessoal tinha dito agora que havia ressuscitado. Então Lucas aceita o desafio e ele escreve. E nós acreditamos que ele escreveu um compêndio só, Lucas e Atos, e depois foi dividido, né? Primeiro ele narra os eventos a respeito da vida de Jesus, e depois aqui no livro de Atos ele narra os eventos ou os atos dos apóstolos. Lucas não é gentil. Ele está escrevendo para Teófilo, que também não é gentil. A mensagem do Cristo alcançou pessoas fora do centro judaico. E agora as pessoas interessadas fazem com que esses relatos eles cheguem até eles. E através de Lucas. Lucas pesquisou. Lucas não foi um discípulo de Cristo. É importante a gente entender isso. Lucas não foi um discípulo de Cristo. Tá? Não está na relação dos 12. Ele era um gentil. E o método na teologia, a gente chama de método lucano, é um método de pesquisa. Ele entrevistou pessoas, testemunhas oculares, para ver e se aquelas histórias que falavam a respeito do Cristo realmente era verdade. Eu queria ler com vocês o início do livro de Lucas, para a gente ter uma ideia melhor de tudo isso que a gente está falando. Lucas capítulo 1. Deixa a Bíblia aí em Atos, marque ela em Atos 1. Só volta um pouquinho para Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4, para a gente entender melhor essa questão. Pode passar? Isso. Diz assim, Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4. Diz assim, está aqui também, se você quiser acompanhar aqui. Visto que muitos já empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que desde os princípios foram dele testemunhos oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, isso Lucas falando, me pareceu bem, depois de cuidadosa investigação, ou acurada investigação, de tudo, desde a sua origem, dar por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. E a gente vê aqui que tanto a obra de Atos como a obra do livro de Lucas é direcionada para esse Teófilo, né? Teófilo, que queria saber mais sobre Jesus. Então o que é que Lucas faz? Lucas vai pesquisar. Ele vai entrevistar testemunhas oculares. Ele não estava com Jesus, mas ele entrevistou pessoas que estavam com Jesus. E é interessante o método lucano hoje, porque como adventista do sétimo dia, uma das objeções que temos a respeito do espírito de profecia de Ellen White plagiou muitas pessoas, copiou muitas pessoas. Só que dentro da teologia isso é um método lucano. Lucas também pesquisou. Lucas não viu esses eventos que ele estava narrando. Ele pesquisou. E qual foi o trabalho do Espírito? O Espírito selecionou
os relatos que mais importavam para a audiência de Lucas, no caso Teófilo, gentios, e Lucas também não sabia o que mais interessava para nós hoje. Porque Lucas nunca pensou que esse relato ia chegar em nós hoje, mas chegou. Então o Espírito Santo agiu dessa maneira, selecionando os testemunhos que mais interessariam para essa audiência. Isso também nos mostra que existia um método meio que natural dos apóstolos, dos discípulos e de Lucas, de alcançar as demandas da sua audiência. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que 4 evangelhos relatando os mesmos eventos? Já pensou que parou para pensar nisso? Poderia ser só um. É Bíblia, a gente acredita. Mas Mateus escreveu para quem? Qual era a audiência de Mateus ao escrever? Judeus. Qual era a audiência de Marcos ao escrever o Evangelho de Marcos? Romanos. E qual a audiência de Lucas? Gentios. Então existe o Evangelho, é o mesmo Evangelho, mas precisa corresponder a alcançar as demandas da audiência. A linguagem da audiência. Alguém da alta sociedade. Não era alguém simples, era alguém de um alto escalão. A Bíblia não deixa claro quem era, mas ao usar a palavra excelentíssimo, deixa claro que era alguém de alto escalão. Por que eu estou falando essa questão de alcançar as demandas de nossa audiência? Porque não se pensa a igreja igual para pessoas diferentes. Para a igreja aqui da América do Sul tem uma abordagem. Para a igreja, para um público em outros locais tem outra abordagem. É isso que os apóstolos faziam. Por exemplo, a Lívia está indo, não sei quando, mas esses dias para a Espanha. Isso, ela vai para a Espanha. A Espanha, a Europa, inclusive, é pós-cristã. O método de evangelizar no Brasil, se você levar o método para a Espanha, não vai dar em nada. Resultado zero. Então, tem que, para chegar nessas pessoas pós-cristãs, já passou o secularismo, mas já é pós-cristão, precisa de outros métodos. O evangelho é o mesmo, mas a demanda exige outro tipo de demanda. E a gente precisa entender isso como igreja, porque nós lidamos com diferentes grupos. A igreja de Deus não é feita, a mensagem de Deus não é feita apenas para um grupo, mas para todos os grupos. E a gente precisa alcançar as demandas de nossa audiência. Porque alguns insistem numa coisa que é muito ruim para a igreja, que se chama uniformidade. Nós precisamos ter unidade, não uniformidade. Uniformidade é prejudicial para a igreja. Alguns pensam no mesmo tipo de culto, o mesmo tipo de música, o mesmo... Não. A unidade nós precisamos alcançar, a uniformidade não. Porque a graça de Deus é multiforme. Muitas vezes a gente acha que só pode ser de um jeito. E o método lucano de inspiração, ele deixa claro que nós temos que alcançar as demandas da nossa audiência. Porque algumas pessoas acreditam no meio evangélico que a respeito da inspiração da Bíblia, acreditam na inspiração verbal. Nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos na inspiração verbal, nós acreditamos na inspiração de pensamento. A inspiração verbal diz que Deus ditou palavra por palavra. Isso tange um bocado de problema teológico, que você nem queira saber, nem imagina inerrância bíblica. Mas Deus inspirou o pensamento, Deus inspirou o autor. E esse autor, com suas limitações, na cultura que ele estava escrevendo, ele escreve para a sua audiência. Em Lucas, interessante a gente ver que em Lucas nós temos um Jesus que sai da periferia da Judéia e vai e termina em Jerusalém, morto em Jerusalém. Em Atos, é o restante da história, os discípulos estão em Jerusalém
e de lá eles vão para Judéia, periferia de Jerusalém, periferia da Judéia, vão para Samaria e para todos os confins da terra. Porque o Evangelho do Cristo, a mensagem do Cristo, incomoda religiosos. Jesus, quando veio e pregou, o que fizeram com Jesus? Em Jerusalém. O pessoal de Jerusalém, o que fez com Jesus? Matou Jesus. Os discípulos estão em Jerusalém, saem ao redor do mundo e vão para o centro secular da época, Roma, terminam lá. Paulo, Silas, Barnabé. E o que fazem com eles? Matam eles. O Evangelho de Cristo incomoda religiosos e também incomoda não religiosos. Tem um trecho ainda do livro Atos dos Apóstolos de Ellen White, que eu queria que passasse aí. Pode passar? Oi? Pode passar? Pode passar? Pronto. Atos dos Apóstolos, página 6, diz assim: a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para quê? Para servir, e sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Grava isso. A missão da igreja é levar o Evangelho ao mundo. Ele vai bater muito nessa tecla durante essa série. Foi organizado, desde o princípio, tem sido o plano de Deus que através da sua igreja seja refletida para o mundo a sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas a sua maravilhosa luz, compete manifestar sua glória. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo. E pela igreja será, a seu tempo, manifesta, mesmo aos principados e potestades do céu, a final e ampla demonstração do reino de Deus. A gente lê pouco material que a gente tem. A missão da igreja é ser luz para o mundo, é depositária da graça de Cristo. A gente tem que demonstrar amplamente o amor de Deus. Vamos continuar. Versículo 6, Atos 1, continua na parte do versículo 6. Pode passar? Pode passar, isso. Então, do 6 até o 14, a gente vai ler. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles e mandou encobrir seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado dele e disse: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para a altura? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá de modo como vocês viram subir. Então os apóstolos voltaram para o Monte das Oliveiras, do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro, ou a jornada de um sábado, tem algumas versões. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então veja, Jesus está subindo ao céu. Jesus disse: vocês fiquem aqui. Qual é a primeira pergunta dos discípulos? Será que esse é o tempo que o Senhor vai voltar? Será que esse é o sinal dos tempos? Quando é que vai voltar? E os discípulos fazem essa pergunta porque existia dois tipos de profecias messiânicas no Antigo Testamento. Uma das profecias apontava Jesus como o rei Davi, um substituto de Davi que vinha restaurar o reino de Israel. E Jesus não vem desse grupo de profecias, ou não da forma que eles entendiam. Jesus vem como um outro grupo de profecias que o equipara
quando eles perguntam, será que o Senhor vai voltar? Eles estão esperando o rei desse ano. É agora que o Senhor vai voltar, que o Senhor vai agora se revelar para todo mundo como o rei Davi, como o segundo Davi, que vai dar um basta por fim da opressão que Roma tem por nós. Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas, importa que você seja testemunha. Os discípulos estavam especulando sobre as profecias. Será que esse é o tempo de cumprir a profecia que o Senhor vai vir como o rei Davi para nos libertar de Roma? Jesus olha e disse: não compete a vocês isso. O Pai fixou essas datas, não compete a vocês. O que é que compete a eles? Jesus disse: sejam minhas testemunhas. Não nos compete conhecer os tempos ou épocas. Todas as pessoas que o fizeram amargaram a vergonha. Nós conhecemos várias histórias aí. Jesus vai voltar em um ano de 2000. Vai voltar em 2012. É agora. Jesus está dizendo assim: ó, gaste menos tempo com especulações proféticas, seja testemunha. O problema é que nós queremos ser mais advogados do que testemunhas. Deus nos chama para ser testemunhas, não advogados. Quem precisa de advogado é a igreja, é eu e você. Cristo precisa de testemunha. É muita especulação sensacionalista. A gente fica tentando decifrar o código. Mas Cristo está dizendo: seja testemunha. Discipulado não significa saber o código, significa estar pronto. Menos pânico, menos sensacionalismo, mais missão. É isso que a igreja precisa. Não sei se vocês lembram que foi muito forte no tempo da pandemia. As igrejas fecharam, ou algumas não quiseram fechar. Enquanto algumas igrejas disponibilizavam seus templos para serem hospitais, enquanto algumas igrejas pregavam mensagem de esperança, outras igrejas começavam uma onda de pânico e sensacionalismo, onde já tinha muito pânico e muito medo. Não, é porque eu descobri um acordo secreto com a China. É tão secreto que até a pessoa sabe. E a gente fica gastando tempo com especulações proféticas, lendo a Bíblia e o Apocalipse no Jornal Nacional. Jesus repreendeu os discípulos e disse: isso não é importante, sejam minhas testemunhas. Veja o que a Ellen White estava falando a respeito desse assunto para uma carta que ela escreveu em 1992 para os líderes da cidade de Nova York. Líderes da igreja que estavam tentando fazer as coisas da maneira errada. Veja o que ela escreveu. Pode passar? Laísa? Pode passar. Travou? Passou agora. Ela escreve essa carta em 1902 dizendo: tende certeza de que estamos orando em vosso favor e em benefício da obra da cidade de Nova York. Veja o que ela diz: por favor. Ela pede por favor. Por favor, porém, deixai-me fazer aqueles anúncios chocantes em vossas reuniões. Se uma onda de fanatismo invadisse agora Nova York, Satanás operaria na mente humana executando uma obra que nenhum de vós está preparado a enfrentar. Não é de sensacionalismo que carecemos agora, mas de esforço calmo, perseverante e dedicado em benefício da educação para o povo, evangelismo para o século. A gente lê pouco material que a gente tem. Quando nós usamos muito o sensacionalismo para tentar intimidar as pessoas a enxergarem a verdade, segundo a Ellen White, nós estamos fazendo uma obra que é muito pequena. Não é obra de Deus. Não é obra de Deus. Isso faz com que as novas gerações tenham medo de Jesus. Nós apresentamos Jesus para as gerações como se Jesus fosse alguém mau. Que o intuito de Jesus fosse apenas
o livro do Apocalipse. Quantas igrejas não tem por aí que tem medo? Eu conheci alguém certo dia que eu falei do Apocalipse, ele disse aí, não estuda não, quem tem medo. Quando o livro, na verdade, fala de esperança. Quando o livro, na verdade, ele fala de alegria. Jesus disse, sejam minhas testemunhas. Jesus precisa de testemunhas. Deus não precisa de advogado, porque Jesus já é advogado. Muitas pessoas usam a Bíblia como projeto para oprimir as outras pessoas. Seja minha testemunha tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Primeiro em Jerusalém. Só que pregar em Jerusalém é bom. Pregar em Jerusalém é muito bom. Porque todos têm a mesma cultura religiosa. Na Judéia é a periferia de Jerusalém. O pessoal lá é mais complicado, mas ainda é judeu. Mas pregar em Samaria, nos confins da terra, aí a coisa começa a complicar. Fazer missão para quem é crente é diferente de fazer missão para quem não é crente. Será que nós não estamos ainda em Jerusalém, querendo fazer missão só para quem é crente? Só na igreja. É bom pregar aqui na igreja, é fácil pregar aqui na igreja. Mas Jesus não chamou os discípulos para pregar só em Jerusalém e na Judéia. Jesus mandou invadir Samaria e até os confins da terra. Os confins de Pontos. Não é só para pregar para quem já é crente ou católico. Os grupos conservadores ou afins. Deus, nossa missão é pregar para todos aqueles que Deus deseja salvar. E a igreja vai se adaptando aos interesses da missão. Porque tem uma coisa que nós vemos dentro da teologia que se chama Mission Dei, a missão de Deus. Passa por favor. Passou? Você? Não é a igreja que tem uma missão, é a missão que tem uma igreja. Esse é um conceito que se aprende na teologia que nós precisamos entender. A missão é de quem? É de Deus. Essa igreja não tem missão nenhuma, a missão é de Deus. Para apoio da missão de Deus, em 1863 fundou-se essa igreja presbiteriana. Para apoio da missão. A igreja está a serviço da missão. É no processo da missão que se faz uma igreja. Deus tem uma missão para a cidade de Pontos. E essa igreja foi estabelecida nessa cidade para apoio dessa missão. Portanto, essa igreja tem que estar envolvida nessa missão. Porque se a igreja não está envolvida nessa missão, qual é o sentido de ser igreja sem a missão de Deus? Se nós estamos aqui apenas como uma comunidade de manutenção, o que nós estamos fazendo na missão de Deus? E a igreja de Atos vai se moldando aos interesses da missão. Graças a Deus que teve alguém no livro de Atos, que teve alguém que pegou essa mensagem e levou para os gentios. Graças a Deus, Paulo, Barnabé, eles saíram de Jerusalém. Sabe por quê? Porque nem eu nem você acreditam, somos judeus. Se alguém não tivesse ido e adaptado a missão aos interesses, a igreja aos interesses da missão, talvez a mensagem não chegasse a nós, que somos gentios. Graças a Deus. Graças a Paulo, Barnabé e Silas, os precursores da mensagem aos gentios. E quando a gente fala de missão, nós temos pelo menos duas grandes comissões
fala na Bíblia. Eu vou ler rápido para vocês. Pode passar? Mateus 24, 14 diz assim, ó: e será pregado esse evangelho do reino para todo mundo, por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá. A pergunta é: qual é o sujeito aqui da pregação do evangelho? Qual é o sujeito ali? Não tem sujeito. Não tem sujeito. Quando não tem sujeito, Deus é o sujeito. É Deus que vai pregar essa mensagem a todo mundo para testemunho de todas as nações. Agora Ele nos chama para ser cooperadores dele nessa missão. Mas a missão é dele. Mas Ele nos chama para ser seus cooperadores. Ele nos chama a participar da missão do Cristo. A outra grande comissão, pode passar? Mateus 28, 18 a 20, vocês conhecem? Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos 4 verbos principais aí: ide, fazei, batizando e ensinando. Na nossa versão em português nós temos 2 gerúndios, 2 imperativos. No grego original nós só temos um verbo aqui no imperativo, e não é ele, é o verbo fazer discípulo. Isso quer dizer que o que traduzido por nosso português por ide, no original está no. O que vai entender o que é isso? Está no participaulista passivo, que é o gerúndio do português. Ide, batizando e ensinando todos no participaulista. Agora, fazer discípulos está no imperativo. Isso mostra que na comissão de Jesus o imperativo é fazer discípulos. Quando nós estamos indo no caminho da nossa vida, indo na nossa existência, a gente tem que fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém. E eles caminharam na viagem do sábado. Isso mostra que o sábado, a mensagem, o mandamento do sábado ainda era obedecido depois da ressurreição de Jesus. Então aquela ideia de que a ressurreição de Jesus cancela o sábado e está no lugar do domingo, isso não existe na Bíblia. Mas um trecho aqui eu queria que a gente meditasse. O trecho que a gente leu diz que eles ficaram unânimes em oração lá no Senado. Era difícil para os discípulos ficarem unânimes em oração. Já imagina ali reunidos Mateus o publicano e Simão Zelote reunidos no mesmo lugar. Eles ficaram unidos até acabarem suas diferenças. Estavam unânimes em oração. O Espírito Santo só desceu quando eles ficaram unânimes em oração. 3 anos e meio. Cada um queria ser melhor do que o outro. Um olha para o outro e diz: Jesus, eu quero sentar, o Senhor vem no trono, eu quero sentar à esquerda ou à direita. Depois desse episódio, os outros ficam com raiva do que eles falaram. Os discípulos tinham muita diferença, mas ficaram unânimes. Depois de 10 dias, o Espírito desceu. O Espírito só vai descer na nossa vida, nessa igreja, nessa comunidade, como quando nós repetimos a dinâmica do Senado. Enquanto nós não estivermos unânimes em oração, enquanto nós não resolvermos as nossas diferenças, o Espírito Santo não vem para nós. Tem que parar tudo. Até que isso seja possível.
eles estavam sendo preparados para participar da missão de Deus. Eles estavam preparados para que a mensagem do Cristo que eles conheceram pudesse alcançar pessoas de outra cultura religiosa. Nós precisamos deixar de ser uma comunidade de manutenção da fé e precisamos ser uma comunidade de missão. O problema é que nós estamos como uma comunidade de manutenção. A gente vem aqui para manter a fé. A gente vem no sábado ouvir sermões e a gente acha que está preparado espiritualmente para o resto da semana. É preciso fazer igreja para fora de Jerusalém. É preciso pensar em igreja fora dos limites ou da cultura da nossa denominação. Pensar em igreja em outro contexto. Nós criamos subculturas religiosas e às vezes essas culturas atrapalham o avanço do Evangelho. A comunidade missional pensa em igreja para alcançar outras pessoas. Pensa outras maneiras de alcançar as pessoas. Se você for para os estudos bíblicos na Europa, não dá em nada. O movimento do Evangelho tem que ser centrífugo, do meio para as laterais. Nós precisamos pregar Jesus e muitas vezes esquecer de nossa cultura religiosa. Nós temos muitas culturas, muitos costumes, que não é errado, mas quando esses costumes atrapalham a missão, não estão de acordo com a vontade de Deus. Pode passar, moça? Passa uma, passa outra. Olha o que ele mais diz em Evangelismo, página 68, uma carta que ele escreveu em 1887 para alguns líderes lá nos Estados Unidos. Muito tem sido perdido por seguir a ideia errônea de nossos bons irmãos, cujos planos eram alinhados. E eles rebaixaram a obra ao nível de sua maneira de pensar peculiar. De forma que as classes mais elevadas não foram alcançadas. A aparência na obra impressionou a mente dos incrédulos como sendo de pouco valor. Alguma cisão desrasgada da teoria religiosa que não lhe merecia a atenção. Muito se tem perdido por falta de métodos sábios no trabalho. Todo esforço deve ser feito para comunicar dignidade e boa reputação à obra. Esforços especiais devem ser feitos para conseguir a boa vontade de homens que ocupam cargos de responsabilidades. Se sacrificarmos algum princípio da verdade, sem sacrificarmos nenhum princípio da verdade ou da justiça, mas sacrificando apenas o quê? O que ela diz? Os próprios costumes e maneira de tratar com o povo. Muito mais será realizado pelo uso do tato na descrição e apresentação da verdade. Se a nossa cultura, não estou falando de princípio, mas se a cultura e os costumes atrapalham a pregação do Evangelho, ela diz que a gente pode sacrificar em prol da salvação das outras pessoas. Quando a gente olha para Atos capítulo 17, eu vou ver aqui, o que é que Paulo fez em Atos 17? Paulo vai fazer um sermão no Areópago. E o que é que ele cita? A Bíblia? Não. Uma música secular dos poetas gregos. E faz um sermão em cima de música secular, de música mundana. Consegue um resultado. Porque o que é que adianta falar de Bíblia para alguém que não acredita na Bíblia? Queria ler um último texto. Pode passar? Esse é o último texto que eu vou ler para a gente encerrar.
falando sobre esses esforços que nós, como igreja, precisamos fazer para alcançar as pessoas. Ela diz: exigem-se esforços extraordinários. Nas cidades da atualidade, onde há tanto atrativo e divertimento, o povo não se interessará em simples esforços. Os ministros designados por Deus acharão necessário empregar esforços extraordinários, a fim de atrair a atenção de multidões. E quando tiverem êxito em congregar grande número de pessoas, deve-se apresentar uma mensagem tão fora do comum que o povo seja despertado e advertido. Precisam fazer uso de todos os meios que sejam possíveis para que a verdade seja proclamada de um modo especial e com clareza. Testemunho para a igreja, volume 9, página 109, que foi reportado no Evangelismo, página 41. Precisa-se de esforços extraordinários para alcançar as pessoas. Simples esforços não é necessário. A gente está fazendo pouco, a gente está fazendo simples. A gente começou uma disputa da igreja versus a sociedade. Quando temos que pensar numa igreja inserida na sociedade para salvar a sociedade, nós valorizamos e não queremos perder muitas vezes a tradição religiosa. E a tradição é boa. O que é ruim é o tradicionalismo. Porque tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. A tradição é boa, o tradicionalismo é ruim. Temos só pregação de moralismo e autoajuda. Precisamos ser uma igreja missional e não apenas uma comunidade de manutenção. A gente tem que sair daqui para alcançar os confins e longos. Precisamos entrar nos sítios. Aqui. Precisa entrar nas periferias aqui. 40 anos de evangelho em povo, temos apenas uma igreja para a missão. E um grupo. Isso só demonstra que a nossa igreja tem sido uma igreja de manutenção e não uma igreja de missão. A gente precisa mudar isso. Precisamos que a igreja estejam preparadas para receber aqueles que precisam de Cristo. O cristianismo não é vivido com excelência dentro da igreja. Dentro da igreja é bom ser cristão, é fácil ser cristão. Eu venho com a minha parte, eu venho bonito, eu venho cheiroso. Aqui eu começo o que eu vou falar. Aqui. Mas o evangelismo, o cristianismo é vivido. Quantos milagres Jesus fez dentro da igreja, quantos milagres ele fez na sociedade. A gente fica brigando para ter funções desse prédio, a gente defende esse prédio, a gente faz campanha de difamação, expulsa pessoas desse lugar, porque a gente acredita que a missão é aqui. Não é aqui. A gente fica se ferindo uns aos outros, a gente fica ferindo as pessoas de fora. A gente esquece que dentro nessa cidade tem pessoas morrendo sem Cristo. Tem jovens encaminhando no caminho das drogas porque ninguém lhe apresentou Cristo. Porque ao invés de apresentar Cristo, a gente está ocupado dentro da igreja, brigando um com o outro. Tem pessoas que estão planejando suicídio nessa cidade, que estão precisando do Cristo em sua vida, estão precisando da mensagem de esperança e de paz que nós temos. E o que é que nós estamos fazendo para essas pessoas? A gente está aqui na igreja, só que essas pessoas não estão aqui. Tem gente sendo oprimida nessa cidade, tem crianças morrendo, tem crianças sendo abusadas. E a gente fica aqui se alfinetando e se ferindo, como se a salvação do Cristo dependesse desse lugar, ou das funções que se exercem nesse lugar. A gente quer ter razão, mas a gente não quer ter comunhão. Tem gente morrendo de fome nessa cidade. Tem gente morrendo de inanição espiritual nessa cidade. E nós estamos aqui presos.
Há um prédio de 4 paredes, que deveria ser um apoio apenas para a missão. A gente vive questionando, a gente vive nas campanhas de ódio ao mundo. Quando a gente olha para o Cristo amou o mundo e a gente odeia o mundo. Deu a vida para salvá-los. E nós vivemos para condená-los. Nós fomos chamados para ser testemunhas e não juízes desse mundo. Chega de ser uma igreja de manutenção. Sejamos uma igreja que vai invadir o mundo e levar o mundo de Jesus a ele. Esse é o meu desejo para essa igreja. Amém. Esse é o desejo. A gente vai explorar mais isso durante a série, para que o Evangelho de Cristo alcance as pessoas. Eu acho que já está bom. A gente já viveu demais as nossas vidas espirituais dentro da igreja. Precisa sair daqui. E vim aqui só nos dias de apoio. Quartas, sábado, de manhã e à tarde e domingo. Eu queria convidá-los a encerrar. Vamos cantar novamente aquela música Fortalece a tua igreja. Mas vamos cantar realmente pedindo para que o Senhor fortaleça a igreja dele aqui nessa cidade. Senhor,
mas ao mesmo tempo, Senhor, faz-nos enxergar a missão que precisamos cumprir. Pedimos em nome de Jesus. Amém.